especialmente no Evangelho que nós acabamos de ouvir e cantar. Irmãos e irmãs, eu tenho certeza que vocês sabem, por experiência própria ou na família, que estar preparado é muito bom. Estar bem preparado é melhor ainda. Estar preparado, bem preparado, pode fazer uma grande diferença em muitas situações da nossa vida. Por exemplo, está acontecendo no Brasil de novo o exame do Enem, para se poder ingressar, com as notas do Enem em alguma universidade. Quem estuda bastante, quem se dedica, e até alguns conseguem fazer um cursinho preparatório, então se preparar melhor, isso vai certamente fazer diferença nas notas que eles vão ter no Enem, e então entrar ou não em alguma faculdade. Outra coisa que a gente pode falar de preparo, falta de preparo, que aconteceu há uma semana, a gente pode dizer que o estado de São Paulo não estava preparado para uma tormenta tão grande como aconteceu. Aqui, eu fui fazer culto ontem lá em Mairink, alguns irmãos lá, ontem voltou a luz para eles, uma semana sem luz. E alguns de vocês ficaram horas ou dias. Por quê? Apesar das reclamações, eu entendo que as companhias elétricas não esperavam uma coisa assim. Então não tinha tanta equipe para atender todo mundo, não tinha tanto transformador, um estoque, eles só foram atender umas prioridades. Eles não estavam bem preparados, porque não é uma coisa tão comum que acontece aqui no Brasil, que aconteceu agora. Mas agora eles vão se preparar melhor para eventuais outras tormentas. Outra coisa que exige uma boa preparação, por mais simples que seja, é um casamento. Ainda mais se o casamento tiver uma festa. Quando eu estava indo na reunião de pastores esses dias, nós estávamos falando sobre casamento, e aí comentando, o colega falou assim, um colega nosso, eu ia fazer o casamento junto com ele, pastor, simplesmente ele esqueceu. E aí quando eu liguei para ele, eu estou indo passar aí para a gente ir. E aonde? O casamento. E aí foi das poucas vezes que o casamento atrasou por causa do pastor. Comigo aconteceu isso também. Mas a minha desculpa é que não foi culpa minha. Fiquei atrasado no casamento lá na Argentina, porque no caminho, na colônia, furou um pneu da caminhoneta velha que eu tinha lá. Coloquei o step, andei mais um pouquinho, furou outro pneu. Não tinha mais step. A sorte que passaram gente que estava em menos casamento, que tinha caminhonete do mesmo tamanho, me emprestaram o pneu. Eu cheguei atrasado, casamento. Quer dizer, eu não estava preparado para 2 pneus furados. Com Jesus, houve uma situação parecida. Vocês lembram? Ele foi convidado para o casamento lá em Caná, com seus discípulos, e eles não estavam preparados para a bebida, e a bebida acabou antes da hora. Então ali Jesus teve a oportunidade de fazer esse primeiro milagre, Quem já assistiu, quem não assistiu ainda, assiste, vale a pena, muito bacana, aquela série Joseph, Escolhidos, tem na Netflix, tem no YouTube, de graça. Ali aparece esse milagre de Jesus, porque eles não estavam preparados. E aí chegamos no texto de hoje. Também envolve um casamento, mas esse não foi o casamento que Jesus foi, mas uma história, uma parábola que contou, E aí vemos 5 moças que não se prepararam bem com o óleo de reserva para suas lamparinas, e por isso acabaram não entrando na festa. O texto chama essas moças de imprudentes, ou nécias, E as outras que tinham óleo de reserva de prudentes ou sábias. Todas elas acabaram pegando sono em algum momento, esperando o noivo chegar para ir para o lugar da festa. Mas só 5 puderam acompanhar o noivo e entrar, porque elas esperaram o noivo com sabedoria, para se prevenirem. É interessante que os irmãos de Jesus não criticaram
criticou as moças da história porque elas dormiram. Não deu bronca aqui. Poxa, como é que vocês fizeram isso para não dormir? Tá? No final ele diz: vigiem, fiquem atentos. Mas o que ele quer destacar é: a gente tem que estar atento, porque não sabemos o dia e a hora. Não sabemos o dia e a hora que Jesus voltará. Por isso, então, eu coloquei esse tema aí. Esperemos Jesus com sabedoria. Esperemos Jesus com sabedoria. Porque é certo que ele virá. E nós não sabemos quando. Nós já falamos isso outras vezes. Ele pode vir para qualquer um de nós a qualquer momento, no sentido de que hoje Deus pode nos chamar pela morte. Ou Jesus pode voltar para a sua segunda vida hoje, ainda, amanhã, ninguém sabe. As leituras que estão no Antigo Testamento hoje, da Bíblia, falam nesse sentido, né? Só para lembrar, o apóstolo, o profeta Amós, lembra o lado negativo. Ele fala: olha, o dia do Senhor vai ser um dia de trevas, vai ser um dia de condenação. Por quê? Porque para quem naquele tempo já ia no culto, ofertava, cumpria os deveres religiosos, mas durante a semana não vivia como uma pessoa que temia a Deus, não amava o próximo, para essas pessoas fingidas, Amós disse: será um dia de trevas, eles não acham que vão ser salvos, porque as pessoas eram injustas, elas acreditavam que cumprindo os deveres religiosos, elas iam agradar a Deus, e tudo bem. Mas Deus conhece o quê? O coração das pessoas, o nosso coração. Ele sabe quem é sincero na sua fé, na sua vida de fé. Por isso ele diz no final, né, desse texto ali, ele diz que corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene, e a justiça corra como um rio que nunca seca. Agora vamos ver o que ele quer dizer com isso. Então, meus irmãos, naquele tempo, também no tempo de Jesus, e em todas as épocas, e hoje, quem acredita que pode enganar a Deus com suas obras, ou só cumprindo algumas coisas, vou na igreja de vez em quando eu oferto, etc., fazendo isso, eu estou agradando a Deus. Essas pessoas estão mal preparadas, e elas, podemos dizer assim, não têm óleo suficiente para as suas lamparinas da fé, e elas vão ficar de fora da festa do Senhor. A gente pode usar um ditado aqui, né? Já que ele fala de luz, de velas, né? Pode dizer assim: no dia do juízo não vai ter choro nem vela. Quem não andou com Cristo até aquele dia, naquele dia não haverá mais chance de ver aquele dia. Quem não esteve com Deus aqui não estará com Deus lá. Na epístola, Paulo fala do lado positivo. Ele fala: o que vai acontecer com os que morrem em Jesus? E se ele estiver vivo, o que vai acontecer? Vão ter que morrer primeiro para ressuscitar? Ele diz: não, né? Quem morreu na frente de Jesus vai ressuscitar primeiro. E se ele vier, a gente estiver vivo ainda, nós vamos ser arrebatados. Vamos ser levados vivos, nos encontrar com Jesus nas nuvens e vamos estar com o Senhor para sempre, com o corpo perfeito, ressuscitado, né? Lá onde não vai haver mais choro, nem dor, nem nenhum mal. Por isso, então, meus irmãos, o convite de Jesus é esse: esperemos Jesus com sabedoria, atentos, bem preparados. O próprio Deus é quem convida a gente para a festa, né? A festa do seu Filho Jesus, sem a gente merecer. Acho que vocês lembram, alguns domingos atrás, Jesus contou a história de uma outra festa de casamento. Lembra? Que, olha, os convidados não quiseram vir, mandou os empregados chamar quem encontrasse na rua, mesmo sem merecerem ser convidados. E eles entraram na festa. E eles participaram da festa do noivo que é Jesus. Então, Deus convida a gente sem a gente merecer. Agora, enquanto o noivo não chega, a gente tem que esperar atento e com as lâmpadas da fé acesas e cheias de óleo, de azeite.
Ali não dá para ver muito bem, né? Mas elas estão com a lâmpada delas na mão, né? Era uma coisinha assim, tinha azeite de oliva e um pavio ali em algum lugar. Essa era a lâmpada delas. E eles disseram, vocês têm que estar com a lâmpada da fé acesa. Agora, o que acontece com a gente, meus irmãos? Como no tempo de Amós, como no tempo de Jesus, como em todos os tempos, como aconteceu com aquelas jovens imprudentes, nós também somos tentados a não estar preparados. A gente é tentado a ter sono na fé, a ter preguiça na nossa vida de fé. A gente é tentado a descuidar da fé. Bom, alguns exemplos. Pensar assim, eu tenho tempo ainda. Eu tenho tempo de sobra. Mais para frente, eu vou me ocupar com essa questão de Bíblia, de fé, de igreja. Eu tenho tempo. Mais para frente eu me preparo para a vida eterna. E aí eu lembro, talvez vocês já viram na internet uma figurinha, uns quadrinhos assim, né? Primeiro tem um bebezinho, aquele assim, muito novinho para se preocupar com Deus. Aí aparece esse bebê adolescente, né? Muito distraído para se preocupar com Deus. Aí adulto, muito ocupado para se preocupar com Deus. Aí já mais idoso, né? Muito doente para se preocupar com Deus. É mais ou menos isso. O último quadrinho é o túmulo daquela pessoa. Muito tarde para se preocupar com Deus. É assim. Muita gente acha que vai ter muito tempo. E aí eu lembro, meus irmãos, eu tenho certeza que todos vocês já tiveram pessoas na sua família próxima ou na sua família maior que já morreram. A gente sempre tem a expectativa que, né, as pessoas morram com 80, 90, 100 anos, né, já com idade. Mas às vezes eu chamo pessoas jovens também. Eu estava lembrando esses dias, faz 2 anos, se não me engano, eu sepultei uma moça de 30 anos. Morreu de Covid. Por mais de um mês internada, morreu com 30 anos. Né? Talvez eram os pais dela, que depois os 2 pais também morreram de Covid. Nenhum deles esperava que naquele ano seria o seu último ano. E assim, eu não estou criticando nada, mas é só um exemplo. Eram irmãos que eram luteranos, moravam em Sorocaba e nunca vieram aqui ouvir a palavra de Deus. Quem sabe eles pensavam assim, mas para frente eu vou ter tempo ainda para me preparar. Eu não sei como é que era o coração deles, né, se eles criam de Jesus ainda ou não, mas é um exemplo, né? Talvez eles pensavam, mas eu vou ter tempo ainda, mas para frente eu vou. E não houve mais tempo. Outra maneira de a gente descuidar da fé é a gente pensar assim, alguém vai cuidar disso para mim. Afinal, eu tenho as meninas aqui, as meninas vão lá, meu pai e minha mãe vão orar por mim, Deus vai me salvar. Ou então assim, não, minha esposa, ela ora por mim, então eu estou salvo, né? Pensar que alguém vai cuidar da nossa salvação para nós. Ou ainda assim, eu fui batizado na luterana, eu tenho certidão de batismo, eu tenho certidão de confirmação, meu nome está na lista de membros, então meu lugar no céu está garantido. Não, é assim que pensava aquela gente lá no Antigo Testamento. Só que tinha o nome lá no povo de Deus e de vez em quando na igreja já estavam preparados. Esse então são maneiras de a gente pensar erradamente sobre o preparo, né? Que a gente ainda tem tempo, ou que outros podem cuidar da nossa fé por nós, ou que por ter um nome lá numa igreja já tem a salvação garantida. Jesus está mostrando que isso não é assim. Aquelas 5 jovens ali que estão sorrindo, que estão entrando no casamento, que foram prudentes, elas não deram óleo para as outras. A gente podia pensar, poxa, mas que egoístas, né? Não, elas foram prudentes. Elas falaram, se a gente der óleo para vocês, e o óleo demorar, vocês vão ficar sem nós também, vamos comprar. Tá? Elas sabiam que poderiam também ficar sem a luz das suas lâmpadas.
E fazendo um parênteses, né? Esses dias que acabou a luz. Quem não tinha vela em casa, tivesse saído para comprar, acabou a luz sexta tarde. Mas quando ele tivesse acabado sexta-noite, já ia ser difícil a gente achar vela para comprar, né? Porque a maioria dos mercados também estava sem luz. Vocês imaginam, naquela época, 2.000 anos atrás, até que elas iam achar óleo para comprar à meia-noite. Ia ser difícil. Então, o que Jesus quer mostrar aqui? Ele quer dizer assim, meu irmão, minha irmã, a lâmpada da sua fé é individual. É responsabilidade sua cuidar da lâmpada da fé. Você pode orar pelos outros, ajudar os outros, mas a sua lâmpada da fé, você tem que manter ela abastecida. Usando uma comparação, você quer ter luz em casa? Você tem que pagar a conta todo mês. Se você não pagar, vai ser cortado, né? Ninguém vai pagar por você. Então, mesmo que a gente viva aqui, meus irmãos, na comunidade de cristãos, e a gente anime uns aos outros, né, a continuar firme no caminho de Cristo, mesmo assim, ninguém pode prestar sua fé para o outro. A gente não pode prestar fé para os filhos ou para os netos. Eu não posso crer no lugar da Neide, a Giovana não pode crer no meu lugar. Cada um tem que cuidar da sua fé, para que a sua fé esteja sempre pronta, com óleo suficiente. Nós ainda somos pecadores, então, às vezes a gente dorme na fé. Às vezes a gente se afasta da fonte, do azeite da fé. E aí o que Deus faz? Lá na história, alguém gritou, né? Olha, o noivo está chegando. E elas acordaram. Deus, de certa maneira, grita com a gente para nos acordar do sono, do pecado, quando ele diz assim, você é pecador. Ou seja, quando Deus aplica para nós a sua lei, né? Às vezes a gente quer acordar alguém, a gente sacode a pessoa, Deus está na lei, dá uma sacudida na gente, fala, olha, se você continuar assim, você vai ser condenado. Mas aí, Deus estende uma mão que se chama Evangelho, para levantar a gente. A lei acorda. O Evangelho disse, você está perdoado. Vamos entrar na festa. Caminhe comigo, você vai chegar na festa. Então o maior perigo que é, meus irmãos, é a gente ficar sem o óleo, sem o azeite, e deixar a luz da fé morrer. Aí nós vamos ficar fora da festa da salvação de Jesus. Jesus não quer isso. Deus não quer esse triste fim para a gente. Ainda tem gente que acha que Deus quer condenar todo mundo. A Bíblia diz o contrário. Deus diz assim, eu não tenho prazer na morte do pecador. Eu quero que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas Ele não pode obrigar ninguém a entrar na festa. Então, o Pai que convida a gente na festa também dá para nós de graça o azeite, o óleo para a lâmpada da fé. Ele nos convida a receber o óleo para a lâmpada da fé onde? Palavra, batismo de Santa Ceia. Se procurar em outro lugar, você não vai achar, porque Deus decidiu assim. Porque você quer alimentar a fé, quer que a chama da sua lâmpada da fé não apague, você tem que ouvir a palavra, ler a palavra, receber a Santa Ceia, alimentar a fé que você recebeu no batismo. E isso Deus nos dá onde? Na sua igreja. Nós acabamos de falar ali do credo, né? Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Tem a ver com o que eu acabei de falar. Tem duas explicações. A comunhão dos santos é o conjunto daqueles que se reúnem porque foram santificados pelo sangue de Jesus, nós. A outra explicação é a comunhão dos santos é os que estão em comunhão em torno das coisas santas de Deus. O que são as coisas santas de Deus? Palavra, batismo e Santa Ceia. Então, meus irmãos, naquela época, aquelas lâmpadas eram alimentadas, como eu disse, com azeite. Que azeite? Sabe? A gente não usa para lâmpada, né? A gente usa para cozinhar e para temperar. Óleo de oliva.
Azeite de azeitona. Isso chama azeite, né? Da azeitona. Então, assim como as azeitonas, até hoje, né, são esmagadas, são prensadas, para tirar até a última gota de azeite, assim foi com Jesus. Jesus foi esmagado, Jesus foi moído na cruz, para dele fluir o seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. E aí entra o que a gente ouviu do profeta. Jesus foi esmagado por nós, para dele fluir o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Quem viu o videozinho ali antes, o vídeo ilustrou isso, fazendo sair um monte de água da cruz de Jesus. É isso. Por meio da sua palavra, por meio do batismo da Santa Ceia, a justiça de Jesus na cruz é dada para nós, é aplicada na nossa vida, ela é feita nossa, através da fé em Jesus como nosso Salvador, pelo poder do seu Espírito Santo. Então, meus irmãos, gravem isso. Especialmente nessa época agora que a gente está terminando as leituras, vamos direcionar para isso. Como esperar a volta de Jesus? Espere com sabedoria. Esteja com a lâmpada da sua fé sempre acesa, abastecida com a palavra dos sacramentos. Aquelas moças, elas tinham que comprar o óleo. Como hoje nós temos que comprar o azeite, né? Como hoje nós temos que pagar pela luz elétrica. Agora, nós temos o óleo da fé, o óleo da salvação de graça, abundante, puro, na pregação da palavra de Deus. Agora, nesse momento, nós estamos recebendo esse óleo. O Espírito Santo está entrando nos nossos ouvidos e corações, quando a gente lê a palavra. Daqui a pouco, esse óleo vai entrar em nós pela boca na Santa Ceia. E mais, cada oportunidade do Senhor dá para a gente receber os dons da salvação. Essa semana teve 2. Quarta-feira, um estudo bíblico numa casa lá. Deus nos deu a sua palavra. Quinta-feira, estudo online. Deus nos deu a sua palavra ali. Enfim, cada vez que eu estudar a palavra e você também fizer a sua leitura pessoal, familiar da Bíblia, você está sendo abastecido do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, teremos Jesus com sabedoria, porque nada deixa Deus mais feliz do que receber a gente na festa de casamento do seu Filho Jesus, nosso irmão, o Salvador de Deus. Eu acho que todos vocês já foram em festa de casamento, né? É muito gostoso, né? Sei lá, se alegrar com os noivos, com a família dos noivos, comer, beber, se divertir. É confraternizar o casal que começa uma vida nova. Deus se alegra, só o pecador se arrepende. Ele quer todo mundo lá na festa. Então, esperemos o noivo, meus irmãos, com as nossas lâmpadas acesas. Vamos animar uns aos outros. Nós temos irmãos aqui todos animados, que pouco nunca vem aqui ouvir a palavra, receber o sacramento. Vamos animá-los. Vamos orar por eles, vamos mandar uma mensagem, vamos ligar, mas irmão, Deus está te convidando a orar com a gente. Não deixe sua lâmpada na fé se apagar. Vamos viver na justiça de Cristo todo dia. E logo a gente vai estar festejando com Jesus, festejando com todos os que morreram na fé, lá naquela festa da salvação. Se uma festa de casamento aqui é boa, lá vai ser infinitamente melhor. Então, meus irmãos, convido vocês. Espere Jesus com sabedoria.